Programa Na Verdade, e hoje recebendo o professor Rafael Tonon, conversando sobre como a igreja, ela realizou a construção da nossa sociedade, da sociedade ocidental, né? No primeiro bloco a gente já tratou que existe uma narrativa, uma tentativa de esconder tudo que a igreja fez de bom, né? E realmente colocando os pilares dessa sociedade de uma maneira intencional. Essa narrativa construída de propósito é para colocar uma imagem da igreja ruim mesmo. Então, se você perdeu o primeiro bloco, volta lá e assiste, tá bom? E a gente encerrou o bloco falando sobre a história de Galileu, né? Que ele foi interrogado pela Inquisição. E o que a gente aprendeu na escola? Que é porque a igreja estava perseguindo ele como cientista. Mas o professor está dizendo que não. Na verdade, ele cometeu várias heresias, né, em relação à fé católica. E o professor continua contando para a gente, então, o que aconteceu com Galileu. Essa questão, né, das atas, inclusive do processo do Galileu, o Papa João Paulo II ele abriu essas atas no ano 2000 e permitiu que os historiadores estudassem isso amplamente. E o próprio processo da Inquisição, ele constata que o Galileu ele foi educado como católico, ele era mesmo um católico até devoto, né, não era uma pessoa... Não é um católico de estatística, ele ia à missa, ele se confessava. E ele deu algumas escorregadas ao dar opinião sobre teologia. Mas diante do Tribunal da Inquisição, aliás, esse é o objetivo do Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição era um tribunal que dava amplo direito de defesa. E qual era o objetivo do Tribunal da Inquisição? Se constatado algum erro, ou em termos de fé, ou em termos até de desobediência civil, essa pessoa ela seria informada do erro, seria dado um tempo a ela para que ela se retratasse, ela poderia fazer uma penitência pública, inclusive ela poderia ser absolvida mediante essa penitência pública. É o caso de Galileu, quando acabou sendo mostrado para ele os erros teológicos que ele cometeu, ele se retrata. E aí, de fato, houve ali uma confusão nessa questão científica, que parecia, não ficou claro, né? Ele tentou demonstrar algo de modo científico, mas não ficou claro, como na época era difícil ter clareza nisso, porque havia uma mistura muito grande do poder temporal com o poder religioso, da esfera filosófica pura e simples com a esfera teológica. Ainda havia uma certa mistura dessas realidades, então... Nessa questão terminológica, houve mesmo um certo atrito, mas não foi só isso. Isso que é importante a gente ter em mente. Não é apenas uma questão restrita à ciência, é restrito também a questões de fé do próprio Galileu Galilei. Nas questões de fé, ele se retrata. Na questão científica, ele foi um pouco reticente, não disse que sim, não disse que não, né? Ele foi muito bem aconselhado para não criar caso com a Inquisição e... É interessante que isso também é história, né, contada nas escolas, aí às vezes acaba negligenciando esse aspecto. Até os livros didáticos negligenciam isso, né? O que acaba acontecendo? Quem salva Galilei, vamos dizer assim, de uma penitência pública, porque a Inquisição só dava a sentença, ela dizia, esse indivíduo ele é culpado, ele não é culpado. E a Inquisição, a igreja não tinha exércitos, a igreja não tinha poder para executar uma pena. O que a igreja fazia? Se o indivíduo foi julgado, como era o caso de Galileu, em Florença, ele seria entregue ao braço secular, ao governo local, e aí o governo local decide o que fazer. Que aí pode ser uma punição, pode ser uma prisão, pode ser uma tortura, pode ser queimado vivo em praça pública. Então, até esse fato de se queimar gente na Idade Média, que é imputado à igreja, a igreja nunca queimou ninguém, a igreja não tinha poder para isso, a igreja tinha poder para julgar. Quem executava a pena é o braço secular, que estava unido à igreja, mas nesse momento ele é independente da igreja, é ele quem vai escolher. Por exemplo, na Itália, a Inquisição optava majoritariamente, na maioria dos casos, por penitências públicas ou por prisões. Na Espanha já se queimava logo de uma vez. Tanto é que o próprio Papa, durante a Idade Média, ele chegou a dizer para os reis católicos, né, da Espanha, olha, vocês têm que moderar um pouco. E aí o que os reis disseram? Se a gente fizer isso, o nosso povo vai querer a separação da Igreja de Espanha com a sede Roma. Porque é uma questão cultural. Tal. Então, isso é o braço secular que aplica. E aí é interessante que quando a pena foi para o braço secular, quem governava Florença? Os Médici, que eram amigos de Galileu. E quem é que vai fiar a penitência de Galileu? O cardeal Médici. É um cardeal da igreja
que vai garantir que o Galileu ficaria em prisão domiciliar, mas na prática Galileu continuou fazendo os experimentos dele, continuou escrevendo, continuou ensinando e ainda sob o patrocínio de um mecenas, né, muito rico, que era o cardeal Médici. Né? Então, isso não é contado. Então, a história ela é um pouco recortada. Né? Dependendo de como a gente recorta a história, aquilo que não é tão monstruoso assim pode se tornar. Né? Então, são recortes que se faz da história.